Queridos irmãos, é sempre uma alegria podermos estar juntos para cultuarmos o nosso Deus. E de forma ainda muito mais significativa, fazer isso em um domingo, onde celebramos a ressurreição do Senhor, e ainda de forma mais intensa e com um significado muito especial, sendo este domingo, o domingo de Páscoa, onde nós temos uma celebração como igreja, quando olhamos para o nosso Salvador, vendo-o como o Cordeiro Pascal. E eu quero meditar com os meus irmãos exatamente sobre esse aspecto. Nós vamos procurar no sermão desta manhã enfatizarmos a pessoa de Jesus, no sentido do Deus da aliança, o Deus que entrou em aliança conosco e nos convida a celebrarmos esta aliança. Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho segundo o relato de João, capítulo 8. Vamos fazer a leitura de 3 versículos, 56, 57 e também o versículo 58. Todos acharam? Podemos fazer a leitura todos juntos, amados? Juntos comigo, por favor. Leiamos. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos? E viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Amém. Na ceia nós celebramos a nova aliança de Deus conosco. Na ceia o Deus pactual nos convida a celebrarmos esta nova aliança. Pois bem, quando olhamos para esse texto que fizemos a leitura, dentro do contexto que está aqui, Jesus está enfrentando uma batalha direta com os fariseus. E nesta batalha que Jesus enfrenta com os fariseus, eles dizem que a identidade deles estava ligada à fé de Abraão. Ou melhor, que a identidade deles estava ligada ao patriarca Abraão. E então Jesus vai contrapor isso, dizendo que eles se diziam filhos de Abraão, mas que eles não viviam a fé de Abraão. E dessa maneira, então, Jesus ele vai se apresentar àqueles fariseus, ele vai se revelar naquele momento como o Deus pactual, como Deus da aliança, como Deus que Abraão alegrou-se por ver o seu dia. E é exatamente esse o contexto que a ceia ela está inserida. Na ceia nós celebramos, o Deus pactual nos convida a celebrarmos a nova aliança que temos em Cristo. Agora, perceba o que está acontecendo aqui. Enquanto os fariseus estão reivindicando uma identidade com Abraão, Jesus vai revelar-se de uma maneira tão extraordinária, mostrando que a identidade de Cristo, a identidade dele está ligada à aliança que Deus fez conosco. Essa é a identidade de Cristo. Ele é o Deus da aliança. E ele é a própria aliança de Deus. E quando Jesus se refere a si mesmo como o Deus pactual, como o Deus da aliança,
mostrando que a aliança estava nele, a aliança de Deus com os homens estava nele mesmo. Jesus então vai usar uma expressão bem conhecida dos judeus. E Jesus se reporta ao Antigo Testamento, mais precisamente, Jesus vai se reportar ao patriarca Abraão. E o texto sagrado em que lemos, ele diz que Jesus proferindo as seguintes palavras: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. E Jesus disse, e ele o viu, e regozijou-se. Jesus vai usar algumas expressões aqui que são muito interessantes, e é exatamente por esse motivo que, após Jesus proferir essas palavras, os fariseus queriam apedrejá-lo. Porque, primeiro, Jesus estava dizendo que Abraão viu o seu dia, e aquilo os irritou profundamente, e eles não podiam compreender como aquele homem que estava diante deles era, na verdade, o Deus homem, o Deus pactual estava diante deles. E Jesus está mostrando exatamente isso, que a identidade dele não era a identidade apenas de um homem da Judeia. A identidade dele é o Deus pactual. O Deus que, antes que o mundo fosse criado, esse Deus desejou estar pactuado com os homens. E ele cria o homem exatamente para manter com o homem uma aliança. Deus cria o homem para manter com o homem um pacto. E é exatamente por isso que quando olhamos para o livro do Gênesis, antes do pecado, nós olhamos vendo ali o pacto das obras. No pacto das obras, Deus disse a Adão, Adão, você cumpre isso que eu estou te falando, e você cumprindo, você vai viver. Se você descumprir, se você não for fiel a este pacto das obras, então a consequência disso é a morte. Pois bem, Abraão diga-se de passagem, o melhor de nós. Eu fico imaginando que algumas pessoas às vezes tecem críticas, Adão, dizendo assim, mas Adão tinha que falhar, Adão tinha que fazer aquilo, olha o que aconteceu. Eu quero dizer a você, amado irmão, que Adão é o melhor de qualquer um de nós. Porque Adão foi criado em inocência, em justiça e santidade. Adão tinha todos os motivos para ser fiel a Deus, e conseguiria ser, porque ele não tinha as inclinações que nós temos. Já nascemos inclinados, com defeito de fábrica. Já nascemos inclinados ao mal e aquilo que fere a santidade de Deus. Pois bem, Adão não cumpriu o pacto das obras. Mas o maravilhoso é que somos informados na palavra de Deus que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Significa dizer que antes da manifestação do pacto das obras, na mente de Deus estava o pacto da graça, onde Deus salvaria pecadores indignos que não cumpriram a sua lei, mas que na pessoa de seu Filho, aquele que cumpriu de forma perfeita toda a lei de Deus, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, nós seríamos perdoados, e nós entraríamos novamente para estar em pacto com Deus, em aliança com Deus. Não mais agora na aliança das obras, no pacto das obras, mas na aliança da graça de Deus. A ceia é a celebração exatamente disso. E o texto sagrado diz assim, Abraão exultou por ver o meu dia. E a palavra exultou, agaliomai, significa ele desejou ardentemente, ele de forma antecipada, ele desejou ver o meu dia.
E aí eu lembro a vocês que no capítulo 11 da carta aos Hebreus, quando fala dos heróis da fé, a Bíblia diz que eles caminhavam olhando na expectativa do Messias. Os olhos deles estavam postos no Messias. Então, quando a palavra de Deus diz que Abraão exultou, isto é, Abraão, ele sentiu uma alegria profunda, agaliomai, era uma expressão de uma alegria tremenda, tão extraordinária, porque os olhos de Abraão estavam postos na promessa de Deus, o Messias de Deus. E então, dentro de um contexto histórico, Deus vai nos ensinar o que significa a entrega do Filho de Deus. Deus então virou-se para Abraão e disse assim: Abraão, dá-me o teu filho em sacrifício. Vai até a região de Moriá e oferece-o ali em um sacrifício, em um holocausto. Holocausto não é simplesmente imolar um cordeiro ou imolar um ser. O holocausto significa, após sacrificá-lo, queime-o por completo, a ponto de restar apenas cinzas. Foi isso que Deus pediu a Abraão. Me oferece o teu filho, a quem tu amas, e faz aquele a quem tu amas tornar-se cinzas. Oferece-o a mim. E Abraão, então, levantou-se de madrugada, albardou o jumento, preparou os moços, e logo cedo partiu para a região de Moriá. E a Bíblia diz que eles caminharam por 3 dias, e no terceiro dia, Abraão viu ao longe o monte Moriá. E quando Abraão chega, então, no pé daquele monte, ele diz aos seus moços: ficai aqui, e eu e o menino subiremos, adoraremos a Deus e tornaremos a vós. E aí, a carta aos Hebreus nos informa que Abraão cria que Deus era poderoso para das cinzas ressuscitar o seu filho Isaque. E então começa o drama dessa história. E o drama dessa história nos traz uma compreensão ainda mais profunda do drama quando o Filho de Deus se entregou por nós. Diz a Bíblia então que Abraão, ele toma Isaque, os 2 moços ficam no pé do monte. Ele começa agora a subir o monte Moriá, e ele coloca a lenha para o holocausto sobre os ombros do seu filho Isaque, e ele leva o cutelo e o fogo em suas mãos, e os 2 vão subindo o monte. Em um determinado momento daquela subida, o menino fez a seguinte pergunta a Abraão: meu pai, eis aqui o fogo, a lenha, o cutelo, tudo está aqui, tudo que é necessário para que o cordeiro seja imolado, esse sacrifício seja oferecido a Deus, tudo está aqui. Todos esses instrumentos estão aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? O que Isaque via era apenas os instrumentos para executar o cordeiro. Mas ele não via onde está o cordeiro para o holocausto. E aquelas perguntas que só criança sabe fazer. Onde está o cordeiro, meu pai? E há determinados momentos que nós pais não temos respostas, porque nós não sabemos o que Deus preparou em várias circunstâncias da nossa vida. E nós respondemos a lá Abraão, dizendo: Deus proverá para si, meu filho. Mas a resposta de Abraão tinha um cunho muito mais profundo e uma essência extremamente gloriosa. Quando Isaque pergunta onde está o cordeiro, Abraão responde dizendo: Deus proverá para si o cordeiro. Em suma, Abraão estava dizendo ao seu filho: nós não temos solução diante do pecado. A solução para o pecado, meu filho, não vem de nós. A solução para o pecado vem de Deus. Deus proverá para si o cordeiro.
Deus proverá para si aquele que será oferecido em sacrifício. Nós não temos solução para o nosso pecado. Ao contrário do que muitos imaginam, que a solução para o pecado é uma mensagem moralista, não faça isso, não faça aquilo, cumpra isso ou cumpra aquilo. E todas as vezes que você reduz o Evangelho de Cristo a uma mensagem moralista, você simplesmente, você aniquila, você pisa, você dá um coice na cruz de Cristo. A mensagem do Evangelho é muito mais do que uma mensagem moralista. A mensagem do Evangelho é uma mensagem poderosa e transformadora. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. A palavra Evangelho quer dizer a boa notícia de Deus. Paulo vai escrever dizendo que a boa notícia de Deus é um poder, como o poder de uma dinamite. É um poder que transforma pecadores. É o poder que resgata pecadores. É o poder que salva pecadores. É o poder perdoador de Deus que traz aqueles homens indignos e os faz agora justificados, para que Deus seja justo, cumprindo toda e de forma perfeita a lei de Deus. Seja Ele justo, mas seja Ele também justificador, isto é, atribuindo a perfeição do cumprimento da lei e imputando a nós. O fato é, meus amados irmãos, que aquela cena dramática do filho perguntando para o seu pai: onde está o cordeiro, meu pai? E Abraão então diz: Deus proverá para si. Essa resposta e essa pergunta de Isaque e a resposta de Abraão, elas ecoaram pelos séculos afora. Porque de Abraão até a vinda de Jesus, a resposta, a pergunta de Isaque era o tema de tudo aquilo que os profetas falaram. A pergunta de Isaque norteou toda a profecia. Onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro, meu pai? E então, no decorrer da história, Deus vai usando diversos homens para apontar tipologicamente que o cordeiro viria, que o Messias de Deus viria. Deus proveu. E não poderia ser diferente. Deus proveu a maneira como nós nos aproximamos dele. E aquela aparência, e aquilo que Deus havia pedido a Abraão é, o nome Isaque quer dizer sorriso. E Deus disse: me dá o teu sorriso a quem tu amas. Deus sabia do amor de Abraão por Isaque. Deus sabe como você ama aquilo que te faz sorrir. E naquele dia Deus pediu o sorriso de Abraão a quem ele amava. Me dá o sorriso, isto é, me dá aquele que faz você sorrir, aquilo que é mais importante na sua vida que te faz sorrir. Eu quero isso. Eu quero o teu sorriso mais valioso. Eu quero aquele que tem mais valor quando você sorri. É dele que eu estou falando. O teu único filho, a quem tu amas. Os dois sobem o monte, chegam até o cume do monte. Abraão prepara a lenha para o holocausto e amarra o menino. E a Bíblia diz que ele levantou o cutelo para sacrificar o seu filho. Quando Deus então bradou dos céus, dizendo: Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho, a quem amas. Quando nós olhamos para o Monte Moriá, nós vamos ver que foi exatamente neste monte, foi exatamente este o local que Deus escolheu para que o templo erguido por Salomão fosse construído. E é exatamente por esse motivo que nós vamos ler, quando abrimos Gênesis 22, que no monte do Senhor, ali o Senhor proverá. E mais do que isso, a palavra Moriá, ela é a junção, ou ela pode ser conhecida e percebida
de duas palavras, mor, referindo-se a uma planta aromática chamada mirra, e a expressão iá, referindo-se a Deus. Então, Deus escolheu o monte da mirra para que os filhos de Abraão fossem colocados sobre um holocausto. Deus resolveu provar Abraão no monte que ele chamou, no monte onde Deus proverá. Deus vê, Deus provê. O nome desse monte? Moriá, a mirra de Deus. Por isso o profeta Isaías diz, agradou a Deus moê-lo. Jesus é a mirra que foi moída. Agradou a Deus moê-lo e fazê-lo enfermar. O castigo que nos traz a paz estava sobre a mirra de Deus. O Monte Moriá, ele tem um significado extraordinário para nós. Porque o Monte Moriá é o monte onde, pela primeira vez, nós vamos ver a substituição. Quando você olha para o altar do Monte Moriá, ali está o altar da substituição. Deus estava querendo mostrar que não seria Isaque oferecido a Deus, não seria o homem oferecendo a Deus o melhor de si, aquilo que te faz sorrir, mas Deus ofereceria ao homem o que de melhor ele tem. Deus não quer o nosso sorriso em um altar do holocausto. No altar do holocausto, quem foi colocado foi o sorriso de Deus. Quem assumiu o altar do holocausto foi aquele que, quando ele desce para ser batizado por João Batista, ouviu-se uma voz no céu que ecoou dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esse é o meu sorriso. Esse é o meu amado. Aquele altar é o primeiro altar da substituição, onde quem é sacrificado não é Isaque, mas no altar da substituição o sacrifício é do único Filho de Deus. Deus não deu um de seus filhos para nós. Deus deu o seu único filho. E por que ele deu isso? Porque Cristo foi oferecido no altar da substituição. Porque de maneira tão extraordinária, quando Jesus vai à cruz, ele clama dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jesus sente o desamparo de Deus naquela cruz, para que Deus pudesse amparar a nós. O Deus justo cobraria de seu Filho aquilo que ele não cobrou de nós. O nosso sorriso não seria sacrificado, mas o amado de Deus, o Filho único de Deus, seria oferecido de forma substitutiva, de forma vicária. Diz a Bíblia então, quando Deus brada dos céus, dizendo, não faças tal, Abraão, porque agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. E então, Abraão virou-se para trás. Percebe a expressão? E Abraão virou-se para trás. Porque Apocalipse diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O sacrifício vicário de Cristo, a morte substitutiva de Cristo, eternamente estava na mente de Deus. Onde Deus, no seu desejo, em seu amor, e na expressão máxima de amor, de bondade, misericórdia e graça, Ele deseja salvar pecadores, e Ele o faz de forma substitutiva, isto é, oferecendo o que de melhor Ele tinha, para que pecadores não recebessem aquilo que deveriam receber. E aqui, caminhando para o final, eu quero dizer a você, essa expressão de Abraão, Abraão exultou por ver o meu dia.
E eu pergunto, o que faz você exultar, meu caro irmão? O que move você? Onde os teus olhos estão postos? Qual é a maior alegria do seu coração? O que move as suas atitudes? Porque apesar de Abraão amar Isaque, e Deus falar isso, apesar do amor que Abraão tinha por Isaque, Abraão confiava completamente, plenamente, no caráter de Deus. E ele confiou o que de melhor ele tinha no altar de Deus. Porque no altar que Deus nos chama a contemplarmos, não é o nosso sorriso que vai ser sacrificado, mas é o Filho amado de Deus. Porque o altar do Monte Moriá é a primeira expressão de uma morte substitutiva. E o que é a ceia, senão a celebração do sacrifício vicário? O que é a ceia, senão a celebração de que nós não morremos porque Cristo assumiu a minha culpa e morreu no meu lugar? Nós não fomos sacrificados e o nosso sorriso não foi arrancado dos nossos lábios, porque Deus, em sua infinita misericórdia, Ele, em seu amor, Ele oferece o que de melhor Ele tinha, para que o sorriso continuasse nos nossos lábios. Então, Abraão se regozijou. Abraão, ele exultava por aquilo, ele desejava aquilo. E eu quero dizer a você, se o que te move não é a alegria de um Cristo que substitutivamente assumiu o seu lugar, significa que você não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho nada mais é do que o que nos move é a exultação de uma alegria em que o Filho de Deus, de forma substitutiva, assumiu a minha culpa. Ele foi àquela cruz e cravou ali o inscrito de dívida que era contra nós. E de forma substitutiva ele rasga aquele escrito de dívida e ele aceita que o Pai cobre dele toda aquela dívida que estava ali escrita. A maior lista de pecados que já se pôde listar estava na cruz. Não eram apenas os pecados de um homem, mas os pecados de todos os salvos. Todo tipo de pecado, todo tipo de ofensa a Deus. As piores coisas que se pode imaginar. E a Bíblia diz que Jesus crava a cédula da nossa condenação e pega o inscrito de dívida e rasga. E quando ele dá um brado na cruz, então o véu do templo também se rasga, para mostrar que o sacrifício foi aceito. E agora os homens indignos têm acesso direto à presença de Deus. O Deus da graça se tornou acessível a nós, porque substitutivamente, Ele, como bom Pai, ofereceu o que de melhor Ele tinha, para tirar do sacrifício tudo que nos faz sorrir. Abraão estava ali para entregar o seu filho. E Abraão não é apenas um exemplo de fé. Abraão também é uma testemunha antecipada do Evangelho de Cristo. No Monte Moriá, Deus proverá. Mais tarde, naquele monte foi construído o Templo de Salomão. E Israel viu as provisões temporárias de Deus. E mais tarde, no Monte Caveira, de fato, Deus proveu. No Monte Caveira, de fato, Deus proveu o motivo da nossa alegria. No Monte Caveira, Deus proveu o motivo da nossa exultação. O mundo jamais vai conseguir compreender o que move o crente. Porque o que nos move não são alegrias passageiras, não são os sorrisos que Deus permite nós termos aqui neste mundo. O que nos move é a exultação pelo altar substitutivo.
onde o meu Salvador se entregou no meu lugar. Aquele lugar me pertencia, cabia a mim. Eu merecia o castigo, eu merecia o juízo. Era eu que devia estar ali. Mas substitutivamente o Cordeiro de Deus entra no meu lugar, no seu lugar. E então ele oferece a Deus um sacrifício perfeito e único. Um sacrifício substitutivo. Hoje nós vamos cear. E eu quero ler o texto da ceia. Mas antes eu quero lembrar a vocês, existe uma parte do texto, no capítulo 1 Coríntios, capítulo 11, que o apóstolo Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Por que motivo? Paulo vai dizer que o homem deveria examinar-se a si mesmo. Vou explicar. Na lei do Antigo Testamento, ou melhor, a lei do Antigo Testamento, ela estava escrita em tábuas de pedra. Mas a lei moral de Deus não foi substituída, não foi cancelada. Jesus disse: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir a lei. Jesus não abrogou, Jesus não extinguiu a lei, ele disse: eu vim cumpri-la. Mas a lei do Antigo Testamento estava em tábuas de pedra. E Deus usa o profeta Jeremias para dizer que o lugar da lei seria mudado, não mais em tábuas de pedra, mas Deus colocaria a sua lei em nossos corações. De tal maneira, quando a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, a Bíblia está dizendo, Paulo está mostrando que cada um de nós, ao participarmos da ceia, devemos examinar a nossa vida à luz da lei de Deus, e não apenas dela, mas à luz do Evangelho de Cristo. Porque se examinarmos a lei de Deus apenas, somente ela, nós ficaríamos desesperados por saber que não conseguimos cumpri-la. Mas quando examinamos a lei de Deus à luz do Evangelho de Cristo, nós sabemos, ele cumpriu toda a lei. E a justiça dele foi a mim imputada. Mas isso não significa que a lei de Deus não deve ser observada. A lei de Deus apenas mudou de lugar, de tábua de pedra para a tábua do nosso coração. O que significa dizer que na antiga aliança, a lei de Deus estava diante do homem e ela o condenava. E agora, na nova aliança, a lei está dentro do homem e ela não mais o condena, mas ela o transforma. A lei de Deus não mais nos condena. A lei de Deus é aplicada ao nosso coração e pelo Espírito de Deus ele nos transforma de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. A lei moral apenas mudou de lugar, mas ela não foi extinguida, não foi abrogada. E cada um deve examinar-se a si mesmo já de imediato. Iremos participar da ceia, do banquete, da graça. O Deus pactual nos chama a entrarmos em aliança e celebrarmos essa aliança. E eu lembro a você que todas as vezes que aparece na Bíblia o nome, o tetagrama de Deus, Jeová, como pronunciamos, todas as vezes que aparece na Bíblia o tetagrama de Deus, ali Deus se revela como o Deus da aliança. Quando Deus fala lá no livro do Gênesis, o nome usado no primeiro versículo é Elohim. Primeiro versículo é Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Elohim é o Deus criador. Mas quando Deus vai na viração do dia ter com Adão, ali não é Elohim, ali é Jeová, o Deus da aliança. O Deus pactual, o Deus que a sua voz ecoa pelo mundo dizendo: onde estás? Onde estás? Onde estás? Pare de se esconder de Deus. Ouça-o chamar. Porque esta manhã o Deus pactual te chama: onde estás?
Examine-se a você, a si mesmo, e assim, após examinar-se, coma deste pão e beba deste cálice. A lei moral de Deus, portanto, não foi extinguida. Se no Antigo Testamento, quando olhávamos para ela condenava o homem, no Novo Testamento ela está aplicada em nós. E quem fez isso? Foi o Espírito Santo. E ele vai continuar transformando você, dia após dia, para cada dia ser conformado à imagem do Filho de Deus. A celebração da Páscoa, quando Deus diz que ia tirar Israel do Egito, o nome de Deus ali para a Moisés é Jeová, o tetragrama de Deus. E Deus diz, eu sou, me enviou a vós. O Deus eu sou, o Deus da aliança, o Deus pactual, o Deus que quer celebrar conosco nesta manhã, onde o mundo comemora a Páscoa, e nós celebramos a nova aliança que temos em Cristo. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, o Deus pactual, que nos leva a celebrarmos a sua aliança. Por isso Jesus disse, desejei muito comer convosco esta Páscoa. Que Deus os abençoe, e que ao participar desta ceia, você já de imediato examine-se a si mesmo. Estar em aliança com Deus é estar pactuado com Ele. Se você não tem compromisso com Deus, não tem pacto com Deus, você também não está incluído como o povo da aliança.